e eu queria ouvir um pouco também agora dos meus colegas painelistas. Eu anoto bastante, sempre trabalhei assim, eu vou escrevendo, isso me ajuda a formar o raciocínio, e eu queria ouvir um pouco da experiência de cada um deles, mas antes, para que cada um se apresente, eu gostaria vou dirigir uma pergunta para cada um, e antes da resposta, vocês falem um pouco da experiência de vocês, da empresa que vocês trabalham, como vocês também desenvolvem a inovação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Leonardo Barbosa, eu atuo numa empresa que é uma multinacional israelense, que está em Vinhedo desde 2004, fica no distrito industrial, chamada SCAR. Então, é uma empresa que, por si só, israelense já tem, não é uma fama à toa, uma empresa, é um povo bastante orientado para a inovação. Então, a gente sempre trabalhou com inovação, sempre tivemos esse DNA. Já conheço o 20, estamos em contato também com o Inovi já há alguns anos, e tive aí a honra, o privilégio de ser convidado para fazer parte desse painel. Queria começar com o Ademir. Até agora no final, na própria apresentação do Eugênio, um dos tópicos que ele colocou ali, na nossa conversa essa semana, você demonstrou que na Scania vocês têm também bastante essa visão. Eu queria que, depois de se apresentar, falar um pouco sobre a sua experiência com inovação, você falasse da experiência da Scania com relação à inclusão e diversidade e como isso tem trazido resultados práticos, porque uma coisa que eu acho que é muito importante para esse grupo que está aqui é que a gente tenha ideias e coisas tangíveis, que nós possamos fazer nas nossas empresas, sejam elas de grande porte, de médio porte, ou até empresas pequenas, Temos aqui muitos empreendedores, então eu queria ouvir um pouco de você com relação a esse assunto. Olá pessoal, bom, primeiro agradecer, o privilégio de estar participando desse painel e desse evento, parabenizar também a iniciativa da Inovi. Bom, sou Ademir Egídio, trabalho na Scania América Latina, estou há algum tempo, 22 anos na empresa, diversas atividades aqui no país, fora também, uma experiência fora. A Scania, e atualmente sou o gerente geral aqui na nossa unidade, que há 10 anos ano que vem começo do ano a gente completa 10 anos de Scania, nós chamamos de Scania Latin Part Center, nós estamos aqui no distrito industrial. É a unidade da Scania de distribuição de peça de reposição para toda a América Latina. Então é uma operação logística que nós temos aqui em Vinhedo. Tá? A Scania é uma empresa tradicional, acho que é interessante, tá? Acho que na nossa conversa, porque ela está nesse momento passando por uma transformação enorme. É uma empresa tradicionalmente produtora de veículos, caminhões pesados, com muito orgulho de ser uma marca líder no mercado, muito engenheiro, é uma empresa de basicamente perfil técnico de engenheiro, mas que há alguns anos a Scania já definiu um propósito muito claro, porque nós sabemos e temos consciência de ser uma empresa, um dos maiores, falando de sustentabilidade, na pegada de carbono, a gente tem uma contribuição, uma participação muito grande no meio ambiente. Nós sabemos que somos parte do problema. Então, alguns anos atrás, a Scania definiu um propósito de deixar de ser somente parte do problema, mas para ser parte da solução. Então, para liderar essa transformação para um ecossistema de transporte sustentável para o meio ambiente, para a sociedade e para os negócios também, Então, eu acho que, pegando um pouco o gancho da tua pergunta e do tema em si, essa transformação, e com essa transformação a gente está transformando a cultura da empresa, porque você deixa de ser uma empresa tradicionalmente que um projeto você leva 2 anos, para agora você ter que assumir erros e assumir riscos para que a gente implemente, ouça o mercado, ouça o cliente e que a gente seja mais ágil na busca de soluções.
E não tem como fazer essa transformação se a gente mudando a cultura, tem tudo a ver com a liderança. Então nós estamos, eu faço parte, né, com 22 anos de empresa, dessa transição da mudança da cultura da empresa e o perfil. Na verdade, o perfil da liderança, ela tem que se adaptar. Nós temos lideranças, pessoal novo que está chegando, e tem lideranças, eu tenho 22 anos, mas se conversar, assim, 40 anos de empresa, 30 anos de empresa, e aí pegando o gancho da diversidade, né, a conexão que eu posso, a contribuição é a inovação, a gente falou muito de criatividade, e a criatividade tem tudo a ver com a diversidade. Então, é um elemento que a gente, uma estratégia que a empresa trabalhando em todas as áreas, né, de toda a organização, inclusive com a liderança, porque nós temos que nós temos essa diversidade no nosso... Temos mais de 300 lideranças, né, aqui na São Bernardo, né, na planta de São Bernardo e aqui em Vinhedo, com perfis completamente diferentes. E nós temos que incluir todos eles, não é que ele não serve mais, né? Que todo mundo pode e deve contribuir. Então, a gente trabalha muito forte e acredita muito que a inovação, ela vem através de um dos elementos muito fortes, é a diversidade e a inclusão, em todos os sentidos, né, dentro da organização. Então, esse e também criar um ambiente, porque nesse perfil de lideranças, não é assim, a partir de amanhã eu vou virar inovador. Eu sou engenheiro, eu sou técnico, eu tenho o meu perfil, mas aí conecta muito, né, com o que o Eugênio colocou. Nós temos que criar um ambiente, né, nosso papel é criar um ambiente inovador dentro da organização. Então, você fala assim, o que você faz como liderança na operação de vinhedo de inovação? Eu não faço nada. Eu só permito que a organização participe e que tenha um ambiente inclusivo, que todos possam participar. Então, acho que é assim. Muito legal. Podemos dizer que, como a inovação vem da criatividade, a diversidade ela contribui para a criatividade, né? Mas o ambiente também é muito importante. O ambiente, porque se você, uma empresa não inclusiva, uma empresa não criativa, uma empresa perfil não inovativo, tradicional, como a gente, como a Scania sempre foi, vai ser difícil até encontrar no mercado profissionais que queiram trabalhar nessa empresa. Por isso que nós falamos muito perto da sustentabilidade, a sustentabilidade dos negócios também. Porque o negócio não se sustenta se nós continuarmos com o mesmo. O que deu certo no passado, ótimo, mas ele não é garantia do futuro, com certeza não. Caminhões, provavelmente daqui a 20 anos não vai existir nem caminhão. Né? Assim, a Scania não vai ser um fabricante de caminhão, ela vai ser, mas ela tem que continuar viva. Né? Exemplos aí de empresas que fecharam, né? que ficou presa no produto. Né? Então a gente tem que focar em soluções. Né? Obrigado, Ademir. Antes até de perguntar para o Guilherme, eu quero aproveitar o gancho desses últimos comentários e fazer uma pergunta para o Eugênio. O Eugênio foi bastante modesto na sua própria apresentação, queria que você reforçasse um pouco aí da sua vasta experiência. Eu adorei algumas coisas que você falou, mas uma delas é a questão que o líder é um ser humano, né? A gente acredita muito nisso lá na Scania há muitos anos, até lideranças anteriores à minha já diziam isso, né? Se nós olharmos para os nossos colaboradores como seres humanos e os desenvolvermos, eles serão melhores líderes, mas também serão melhores pessoas, né? Melhores pais, filhos, irmãos, enfim. Então a questão do líder, né? Do ser, é muito importante, e até porque entra naquilo que você disse, que eu também fez muito sentido, que o líder define o nível de consciência do grupo. Então, a minha pergunta é, na sua vasta experiência ao longo dos anos, você deu um exemplo ali dos níveis, né, de liderança, a integral e a unitiva, acho que é até um pouco fora, né, até pela percentual, mas entre a egocêntrica, a reativa e a criativa, todos nós temos nas nossas empresas. É lógico que o autodesenvolvimento ele também depende da pessoa querer ir buscar, mas nós, como os líderes, temos também que, dentro das nossas equipes, desenvolvermos os nossos líderes para que eles mudem, né, de um patamar para o outro. O que você daria de dicas para que
ajudasse no desenvolvimento dos líderes para que eles deixem a liderança egocêntrica, para que eles evoluam para a reativa e atinjam a criativa, que é aquela que vai trazer mais resultados para as empresas e para eles mesmos, até como profissionais. A mudança que você está focando é a mudança do jogo interno, né? E a mudança do jogo interno, ela é reflexiva. É uma mudança que ocorre de dentro para fora. Então, uma forma bem prática de ajudar as pessoas, né, a refletirem é parar de dizer o que elas têm que fazer e perguntar para elas. Perguntar. O líder que pergunta, ele desenvolve. O líder que diz o que tem que ser feito, ele resolve a urgência, que também é importante. Toda empresa tem urgência. Mas o líder que usa a estratégia de urgência em todo momento, ele não desenvolve. Então, para desenvolver, ajuda as pessoas a aprenderem duas coisas básicas: fazer boas perguntas e escutar. Perfeito, excelente resposta. E práticas, né? A gente gosta muito disso. O que eu posso fazer? A gente brinca muito, né, na empresa, quando a gente faz... Brinca não, é algo muito sério, né? A gente faz muito treinamento lá. E a gente sempre fala para os nossos clientes, né? O que você vai fazer amanhã de diferente a partir do que você aprendeu aqui? Então, você acabou de dar são dicas práticas que todos nós, na parte da tarde, já podemos fazer. Ao chegar alguém com um problema, né? Ao invés de darmos a resposta, fazemos perguntas. Exato. Todos já aprendemos a fazer um pouco disso. Aperfeiçoar. Muito legal. E você citou algo muito importante, né? Que eu queria até ouvir um pouco do Guilherme, sobre... Muitas vezes ele também dá a resposta pelo senso de urgência. O senso de urgência, a gente só precisa ter a clareza de quando aquilo é urgente ou se a gente está querendo ser muito rápido na resolução das coisas e, consequentemente, ao fazer isso, a gente não está cuidando do médio e longo prazo. Então, o Guilherme tem uma experiência que foi dito no início, que é muito legal. Você trabalha na indústria, mas também é professor do Senai, que é uma entidade fantástica de ensino. Então, eu queria ouvir um pouco de você, da sua experiência de liderança e de incentivo à inovação. Quais as diferenças de fazer isso em uma empresa e fazer isso em uma instituição de ensino? E como que vocês lidam, como que vocês fazem no dia a dia para garantir que a operação no dia a dia rode, porque ela também é importante, mas ao mesmo tempo a inovação e o futuro da empresa continuam sendo construídos. Se apresenta antes, fala um pouco aí da sua experiência também com inovação. Leonardo, todos me ouvem? Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de explorar o assunto e obrigado a todos que aguardaram até agora, muitos com fome, né? Outros com muita fome, pelas nossas palavras. Bom, meu nome é Guilherme Camargo, são 20 anos de experiência em indústrias. Há 12 anos eu atuo numa multinacional alemã, desde o dia 8 de agosto em Valinhos, anteriormente em Campinas, e tive passagens por multinacionais brasileiras, americanas e francesas também ao longo da minha carreira. Bom, acho que a minha fala fica um pouco facilitada pelo que disseram antes de mim, e eu gostaria de começar por um ponto que o Eugênio trouxe. Eu tive o privilégio na minha vida de conviver por um período com Rubem Alves, escritor, filósofo, palestrante. E ele tinha uma frase que me impactava muito, quando ele dizia que o mundo seria melhor se ao invés de cursos de oratória fossem oferecidos cursos de escutatória. E eu acho que a liderança, a inovação, está muito baseada na nossa sensibilidade de captar o que o próximo espera em termos de solução, em termos de orientação, em termos de direcionamento. E é um pouco disso que eu tento conciliar na empresa e na instituição de ensino. Há mais de um ano, eu, a convite do Senai, ministro um curso de primeira liderança para funcionários, para talentos de indústrias, indicados pelas indústrias, para que façam essa migração da capacidade técnica bem desenvolvida para um conjunto de ferramentas de liderança, de gestão, que muitas vezes a própria empresa não tem o tempo hábil para fornecer. E o que é mais comum, que eu vejo com muita frequência, é que intrinsecamente as respostas estão lá.
o papel do líder, o papel do instrutor, do formador, do professor que eu desempenho em sala é trazer isso para aflorar o que está lá dentro, trazer para o que é factível, para o que é necessário ser usado no dia a dia. E muitas vezes utilizando liderança situacional, mas muito usando a escutativa. Há algum tempo eu tenho ouvido que a gente, e tenho praticado, que mais do que risco tolerável, a gente precisa assumir o risco responsável. E ao invés de falar do outro, falar com o outro. Se eu tenho algo a ser feito e que apresenta um risco, isso pode trazer um prejuízo para o meu cliente, para o meu funcionário, para o meu aluno, o justo é que eu fale com ele, que eu compartilhe esse risco, que eu procure o admin externo e diga que eu estou assumindo o risco para trazer benefício para ambos, e que pode dar errado, como pode dar certo. As grandes invenções não foram feitas na primeira tentativa. Muito antes do acerto, houveram sucessões de erros. E para tudo isso funcionar, a empresa, a organização, a instituição, precisa ter também segurança psicológica. Né? As pessoas precisam entender que o errar é parte do jogo e não ser punidas pelo erro. Né? Não pode ser só um discurso. É isso que, felizmente, eu vivo na empresa onde eu atuo. É isso que eu tento ensinar, eu tento trazer à tona quando eu ministro aulas, e é isso que, depois de um tempo de exercício, felizmente eu recebo de feedback dos alunos. Olha, eu dividi com o meu gestor, e ele entendeu, e eu fiz e deu certo, ou não, eu fiz e deu errado, mas porque eu tinha dividido com ele, está tudo bem. Seguimos em frente, estamos felizes. Legal essa ideia da liderança, né? E tomar o risco de forma responsável, porque você envolve, né, os demais, envolve quem está sendo, quem faz parte daquilo, mas ao mesmo tempo você está colocando realmente em conta todos os riscos possíveis, não simplesmente vamos tentar, se der errado tudo bem, é tolerável. Então acho que é um conceito bem legal, e acho que o que você traz, que eu fico pensando no final das contas, como disse bem Eugênio, tudo ser humano, é tudo gente, tanto faz na escola ou na indústria, o caminho é o mesmo, né? Porque sempre são pessoas que estão envolvidas nas tomadas de decisões e que vão trazer as soluções através da criatividade. Legal. Léo, meu xará aqui, a pergunta que eu faço para você tem muito a ver com a sua experiência, né? Você vai se apresentar um pouco, mas você tem tanto experiência em startups quanto em empresas muito grandes. E uma das coisas que o Eugênio falou, e na nossa conversa, quando nós fomos essa semana também, foi um ponto que me chamou muito a atenção. O ambiente da inovação ele tem que ter fluidez, até anotei essa palavra enquanto você fazia a sua apresentação. Né? Então, ele não pode ser muito estruturado, ele não pode ser muito engessado, mas por outro lado, existe também um limite, porque se essa fluidez ela for eterna, em nenhum momento vão se gerar novos processos ou transformar em processos e, consequentemente, em resultados aquelas inovações que estão sendo criadas. Eu queria que, a partir da sua experiência, né, em diversos momentos da sua carreira, o que você aprendeu, como que você lida com isso em um momento de dar fluidez para a inovação e qual que é o momento de gerar processos e como que vocês fazem isso na GE e nas outras empresas também que você já liderou. Muito bom, boa tarde, pessoal. Eu falo que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estive nesse palco, o Léo também, né, na primeira edição, e estar aqui de volta é muito bom. Parabenizar aqui a Inovi, acho que fantástico o trabalho que vem sendo feito. Isso aqui acho que é só um ponto, uma bandeira, mas ao longo de todo o trabalho que o Instituto de Inovação de Minas vem fazendo e as demais entidades. Bom, eu sou Leonardo Gross, mercadólogo como de deformação. Eu atualmente vou pedir para o RH mudar para você, líder para a inovação para a América Latina, na GE Healthcare, que é uma das empresas da GE. E acho que antes um pouco falar que a GE é uma empresa também super tradicional, uma senhorinha de 130 anos,
e que está numa fase de pré-spin-off, que no próximo ano vão ser 3 GEs, uma GE aeroespacial, uma GE de saúde, uma GE de energia. Então isso também causa, nós estamos num processo de transmutação muito grande, isso envolve uma cultura direcionada a um propósito. Obviamente a gente entende que essa autonomia vai ser dada enquanto uma companhia independente. Então isso para nós é um momento de bastante reflexão, alinhamento das estratégias, e a inovação é algo que está no DNA, né? Quer dizer, a empresa foi fundada pelo Thomas Edison, sempre teve presente a questão da inovação, quer dizer, sempre na vanguarda da inovação, sempre trazendo... a gente brinca que qualquer coisa que está acima de 3 toneladas já está envolvida de alguma forma, seja turbina de avião, seja locomotiva não tem mais, mas tinha. E da minha área, nós temos todas as ressonâncias magnéticas, ultrassom, tomografias, enfim, todos os equipamentos de imagem, mas não só isso. Falar um pouco do processo de inovação, acho que requer a gente também entender um pouco como que as corporações elas se comportam, né? Primeiro, acho que é uma questão de autonomia das empresas globais enquanto para suas regiões. Eu tenho uma confraria de redes de inovação e de diversas empresas, e eu sempre fico babando porque as empresas brasileiras, as corporações brasileiras, elas conseguem testar muita coisa, elas conseguem produtizar muita coisa, e aí eu trago muito assim, o meu discurso ele vem muito carregado nessa coisa da inovação que precisa gerar impacto, né? Eu brinco que inovação e criatividade emitindo boleto, então ela precisa gerar esse impacto, ela precisa efetivamente trazer benefícios, resultado econômico para a companhia, para a sociedade, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão da inovação, não pode parar nas paredes, entre paredes da companhia. A gente falou um pouco sobre isso, a questão da inovação aberta, quanto a gente tem que extravasar isso. Então acho que o fluxo um pouco da inovação para dentro de uma empresa global, que de certa forma dá uma autonomia, mas não irrestrita, porque muito do que é desenvolvido ainda está nas economias centrais, né? E quando a gente fala do Brasil, por ser uma economia periférica, eu acho que nós temos... O grande shift da questão é que as grandes empresas estão percebendo que não dá mais para desenvolver soluções americanas, europeias, para atender o mercado brasileiro, indiano, chinês. Já foi percebido isso. Então, acho que o fluxo da inovação começa antes que vinha de lá para cá, hoje começa entendendo qual que é o problema que a sociedade enfrenta hoje, ou até mesmo imaginar, né, a gente fala de estudos futuros e entender o que a população, o que os consumidores vão querer daqui a tanto tempo, e a partir daí projetar o seu fluxo de inovação. Mas uma coisa fica muito clara, a gente não faz isso sozinho. Eu acho que independente, todos aqui que viram e o quanto que se sentiram vulneráveis durante a pandemia, né, seja numa posição como funcionário ou como empreendedor, e que então, essa grande mudança nos percebeu que a gente não faz nada sozinho, que a gente não vai desenvolver soluções sem ouvir a sociedade, sem ouvir a comunidade, sem ouvir efetivamente o usuário, sem estar próximo da academia, sem estar próximo, enfim, das outras corporações, das startups, dos concorrentes também. Então, assim, eu acho que esse movimento que a gente tem chamado de inovação aberta, ela está muito pautada nisso. Quer dizer, que problemas a sociedade enfrenta hoje ou enfrentará daqui a 5, 10 anos, como é que a gente, a partir dessa declaração de problemas, eu consigo desenvolver soluções, validar essas soluções, testar, ou seja, trabalhar muito em experimentação, em prototipagem. Isso estou falando de uma grande corporação, mas eu conheço várias empresas que, dentro da sua proporção, desenvolvem as suas experimentações.
seja experimentação de um serviço, seja experimentação de um modelo de negócio, seja experimentação de um novo produto. Então, essas experimentações temporais têm ajudado muito a gente entender o que é sucesso dentro da inovação para nós, o que gera impacto. Ficar muito aberto também, ficar Exato. eternamente em desenvolvimento. Exato, então sai um pouco da responsabilidade de um daqueles departamentos de pesquisa e desenvolvimento fechados, top-down, que não ouvia ninguém, a não ser os engenheiros, que eram os que desenvolviam, e agora a gente já começa a perceber que o Brasil tem suas necessidades locais, e que a partir daí precisamos desenvolver soluções para essa população. Então acho que esse é um ponto crucial para nós. Muito legal. Nós já estamos finalizando aí o nosso tempo, para todo mundo agradecer também novamente, né, pelo fato, como foi, Guilherme, alguns são com fome, outros com muita fome, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta final aqui, aí eu gostaria que todos respondessem, e até vou iniciar com a minha experiência, que é o público que ficou até aqui, né, com muita fome, né, o que, de forma prática, está sendo feito, já foi feito, quais os erros e acertos que cada um de nós tivemos nessa liderança para a inovação. Também gostei muito disso, não é liderança para que as nossas equipes sejam inovadores. Normalmente nós executivos gostamos muito de falar dos acertos, né? Mas às vezes a gente contribui muito mais também falando dos erros, e até trazendo um pouco da última fala aqui do Léo, um dos erros que eu cometi, que nós cometemos na Sky, foi justamente de não definirmos o momento de, poxa, vamos prototipar isso, vamos fazer um teste. Então, em alguns momentos a gente começou a trabalhar com inovação e ficou criando, e sem entender que um protótipo é um protótipo. Ele não vai ser necessariamente 100% eficaz, mas ele já vai nos dar algumas respostas, né? Então, esse foi um dos erros. Outro erro que a gente percebeu, mas rapidamente corrigimos na organização, quando a gente começou a fomentar mais a inovação, é que a inovação, e até alguns palestrantes falaram isso hoje mais cedo, a inovação às vezes é associada ou à tecnologia, que é um erro. Inovação não é fazer algo diferente, algo novo, algo melhor, né? Ou então a investimento, e não necessariamente é necessário tecnologia ou investimento para sermos inovadores. Então estou compartilhando aí dois erros, né? Dois aprendizados, melhor dizendo, que nós tivemos, mas eu gostaria que os colegas também compartilhassem ações positivas ou experiências positivas e negativas que tiveram, e que através delas, né, porque mesmo as experiências negativas foram corrigidas e depois geraram resultados positivos, mas que de forma prática todo mundo saia daqui com essa última mensagem: o que eu posso fazer, que os colegas aqui já fizeram de certo e de errado, e contribuíram para que as empresas tivessem esse ambiente de inovação. Vou começar pelo Ademir e vir até aqui o Eugênio para finalizar. Bom, especificamente aqui em Vinhedo, nossa organização, a gente falhou bastante. Um pouco como você comentou, né? Nós criamos uma área de desenvolvimento e inovação, não necessariamente só para inovação, mas para desenvolvimento de projetos mais complexos e grandes investimentos. E na área de inovação a gente começou, a primeira, não digo que é falha, mas aprendizado foi: vamos começar uma área para sair tendo ideias para implementar, digitalizar processo, inovar, mas a organização não estava, não via valor agregado. Pelo contrário, alguém está vindo na minha área e fazer uma alteração no meu processo sem me envolver e sem perguntar se eu estou precisando dessa melhoria. Mas a gente sair no mercado e falar: putz, isso aqui é legal, vamos implementar. Então a gente deu um passo para trás, há 2 anos, né, que nós estamos trabalhando nessa área. Nós estamos fazendo um movimento e continuamos fazendo um movimento de educação e mindset dentro da organização. Que educação, que eu digo, é desmistificar que a inovação, e principalmente para a própria área, que a área também criamos uma área de inovação, então a gente tem que criar coisas totalmente diferentes, disruptivas, e não é o caso, né? Acho que o Marcos, né, na palestra comentou o exemplo, né, do Rotary, do Lions,
Inovação é fazer algo diferente que facilite a vida, o dia a dia do usuário, né? Então, a gente deu espaço para trás, fazendo um pouco o escopo e o propósito da área em si, das pessoas que trabalhavam. Você não precisa, aí criamos uma área de lab, que o lab é prototipagem, o lab é assim, tem um business case, não precisa ter business case. Nós vamos usar a inteligência artificial, nós vamos começar a ter contato com algumas... Vai agregar valor? Não necessariamente. Tem uma necessidade? Não. Então é um ambiente totalmente controlado, mas que a gente precisa ter contato com novas tecnologias. E tem a área de desenvolvimento, aí a gente está fazendo o processo de envolvimento de toda a organização, levantamento de dores, né? A gente está chamando de levantamento de dores, que essa área suporta quais são as dificuldades, e implementar coisas rápidas, coisas que o usuário ele fala, esse negócio é legal, esse processo está me tirando um pouco o meu tempo de, por exemplo, né, um RPA, uma automatização de um processo que ele tinha que entrar em vários arquivos e para ele ter o tempo analítico, que é onde ele efetivamente agrega valor. Então, assim, de uma forma resumida, a gente deu um passo para trás, falou, nós temos que trabalhar com mindset, nós precisamos conectar, integrar a área de desenvolvimento e inovação com a operação, com a organização, e não ser visto como uma área isolada, né? E eu, assim, futuramente, talvez a visão é que a gente nem tenha área de inovação, que as próprias áreas, a liderança, junto com os times, essa área vai facilitar que alguma tecnologia ou alguma técnica que não tenha, né, necessariamente dentro da área, mas que eles tenham autonomia para poder desenvolver e implementar. A inovação tem que ser como o RH, né? Eu costumo falar que o RH é a empresa inteira, mas existe um departamento de RH para alguns procedimentos, mas o recurso humano sempre está na empresa. Mas nós sentimos inicialmente a necessidade, principalmente, assim, tinha várias iniciativas, então, para ter uma estrutura, né? Ter uma estrutura e ter um roadmap, né, para um plano, assim, de voo dos próximos anos. Então, aí é o papel principal dessa área. Legal. Obrigado, Ademir. Guilherme? O Ademir acabou com todas as minhas opções aqui, eu vou tentar puxar algum. Eu acho que um grande aprendizado recente é que a inovação sim é importante, e tão importante quanto a inovação é a consolidação da inovação, para que você não dê 2 passos para frente e depois 3 passos para trás. Legal. Muito legal. Obrigado, Guilherme. E se não fica só a ideia é muito boa, até avança, mas se ela não consolidar, quando você menos percebe, volta ao que era antes, né? Muito legal. Essa dica é muito preciosa. O que fazer para consolidar? Preciosa dica, Guilherme. Eu acho que uma lição aprendida no começo, quando as pessoas começam a fazer inovação na empresa, sempre acaba sendo de uma forma desordenada, né? Então, eu acho que uma das premissas é tentar estabelecer uma gestão estratégica da inovação, quer dizer, e que envolva o RH, mas, sobretudo, envolva também o board da companhia. Eu acho que o papel do presidente, o papel das lideranças, eu acho que é fundamental para não virar um departamento isolado que faz coisas muito interessantes, muito legais, né? E aí, quando existe essa percepção, vira um departamento que as pessoas falam, puxa, você trabalha em inovação, é muito legal, puxa, você só vai para hackathon, né? Tipo, até se sentem desprestigiadas, né? Eu que faço o dia a dia correr aqui e vocês que se divertem. Exato. Quando eu estou vendendo aqui, estou no campo, você está em inovação, pensando, e não é bem assim. Então, assim, acho que abrir o capô, acho que envolver as áreas, entender os problemas das áreas, quer dizer, existe uma outra inovação
que é a inovação onde você entende quais são os problemas enfrentados, quer dizer, como é que eu posso ajudar a minha advogada a ter algum dispositivo que consiga ler os contratos de forma rápida, que ela não precise levar 2 meses para apresentar 1 minuto, enquanto ela pode ler em alguns minutos. Sabe, como é que eu facilito a vida de cada área funcional? Então, assim, isso de certa forma é uma liderança para a inovação, porque de certa forma você está resolvendo o meu problema. Você está resolvendo o problema, então eu vejo valor na inovação. A inovação não é só um hackathon, muito pelo contrário. Então, acho que um grande aprendizado é não se basear em ter uma área isolada que não se comunica com as áreas. Pelo contrário, acho que tem que ser totalmente horizontal. Resolva os problemas da organização. Trabalhar muito a cultura da inovação, precisa ter o RH próximo, o RH precisa estar próximo, desenvolvendo talentos para a inovação. Então, esse é um grande achado. Eu acho que o ponto positivo é essa capacidade de você entender que você, na inovação, a sua essência é de servidão. Você é um líder de servidor. Porque quando você está em inovação, você está em busca de um problema. Você tem que ouvir muito, você tem que ouvir clientes, você tem que ouvir funcionários, você tem que ter esse curso, não de oratória, né, mas para você perceber e conseguir sensibilizar o instinto da parte daquelas pessoas, para daí então você começar a criar esse processo. Então, acho que esse é um dos movimentos que a gente tem feito, que tem funcionado bem. Legal, muito legal, Léo. E ficar pensando assim, né? Normalmente a inovação é visto como estrela, né? Como o departamento mais cool, ou um departamento... E o que você trouxe é o contrário, tem que ser um departamento servidor. Olha que reflexão bacana, muito legal. Eugênio, por favor, sua contribuição final. É verdade, está difícil. Bastante boas ideias, mas eu acho que, olhando a empresa, né, tentando trazer um pouco da experiência, inovar é um movimento de transformação, né? Então, isso é chamado de mudança. E mudança assusta, né? Mudança, nós não fomos criados como seres para viver em mudança. Nós somos criados para repetir. Nós temos que nos treinar para mudança, né? Então, eu acho que o que eu posso falar é o seguinte: eu acho que qualquer empresa de qualquer tamanho tem alguns níveis de liderança. Esses níveis de liderança precisam participar de forma efetiva e presente, né, do movimento para a mudança, para que a mudança seja validada, porque existe, né, a validação das lideranças principais, existe a atenção, existe a alocação de recurso, né, existe prioridade, né, para não departamentalizar, porque departamentalizar a mudança, ela morre, né? Então, acho que a visão abrangente é importante e prestar atenção que o jogo interno tem um valor enorme, porque se as pessoas que são, né, convidadas para liderar os processos de mudança não estão, né, ao nível da complexidade da mudança, o elo mais fraco vai romper. Então, essa é a minha fala. A inovação está muito ligada à mudança e para isso tem que ter coragem. Queria agradecer novamente aqui a presença de todos os painelistas, agradecer a todos que permaneceram aqui conosco, o 20, agradecer o convite do 20 e o 20, por favor, finalizar aqui o nosso evento.